O noivo da minha irmã disse no microfone, a irmã dela é só uma mãe solteira patética. E minha mãe, sentada a 3 lugares de distância, riu tanto que quase derrubou a taça de champanhe. Os 200 convidados seguiram o exemplo dela. Os lustres de cristal refletiam cada sorriso, cada taça inclinada, cada pessoa que achava que minha vida era piada do brinde do casamento alheio. Eu estava na mesa 12, aquela mesa que te colocam quando gostariam que você nem tivesse aparecido. E eu não me mexi. Minhas mãos ficaram apoiadas no linho da mesa, minha respiração firme. Mas, embaixo da mesa, o punho do meu filho de 12 anos estava tão apertado que os nós dos dedos ficaram brancos. O que nenhum deles sabia, nem minha mãe, nem o Derek, nem uma única pessoa naquela sala, era que meu filho carregava um segredo há 3 semanas, e ele estava prestes a revelar para todos. Antes de continuar, se você se conectar de verdade com essa história, curta e se inscreva. Comente de onde você está e a hora local, eu adoro saber de onde vocês estão me ouvindo. Eu sou a Fiona, tenho 34 anos, e esta é a história do casamento da minha irmã, o casamento que, na verdade, nunca aconteceu. Agora, deixe eu voltar 6 meses, para a ligação que começou tudo. Foi numa terça à tarde. Eu estava no meio de um redeze de logo para um cliente cervejeiro em New Haven quando o nome da broker apareceu no meu celular. Quase deixei tocar até cair. Minha irmã e eu conversávamos talvez uma vez por mês. Conversas curtas, educadas, que nunca diziam nada de verdade. Estou noiva, ela gritou antes mesmo de eu conseguir dizer oi. Parabéns, eu disse, e quis dizer de verdade. Por mais que as coisas entre a gente tivessem dado errado ao longo dos anos, eu ainda queria que ela fosse feliz. O nome dele é Derek Mercer. Ele trabalha com desenvolvimento imobiliário. Mamãe já ama ele. Ela fez uma pausa. Mamãe diz que você tem que vir para o jantar de noivado. Sem desculpas desta vez. Não é, quero que você venha, não é, seria importante. Mamãe diz que você tem que vir. Aquela era a família Henderson em 4 palavras. Minha mãe, Judith Henderson, passou 30 anos aperfeiçoando a arte de comparar. Brooke era a filha que tinha tudo, a aparência, o trabalho de coordenadora de eventos em uma rede de hotéis de luxo, o círculo social de Greenwich. Eu era a filha que se divorciou aos 26, mudou para um apartamento de 2 quartos em Hartford e construiu um negócio de design gráfico freelance em uma mesa usada. Minhas paredes eram cobertas pelos trabalhos que eu fazia para clientes em todo Connecticut. Limpos, precisos, quase premiados. Judith nunca tinha pedido para ver nenhum deles. Naquela noite, depois que Ethan foi dormir, eu rolei o grupo de família no chat. Brooke tinha mandado uma foto do anel. Tiffany, pelo menos 2,5 quilates. Um anel que faz declaração antes mesmo da mulher que o usa abrir a boca. A resposta da minha mãe estava no final da conversa. Finalmente, uma das minhas filhas fez algo certo. Eu li 2 vezes. Então fechei o aplicativo e voltei para o logo da cervejaria. Algumas mensagens não precisam de resposta. Só precisam ser lembradas. Conheci Derek Mercer pela primeira vez na casa da minha mãe, em Greenwich, uma casa colonial revival que ela comprou com a indenização do divórcio. Daquelas com hall de mármore e flores frescas espalhadas por toda parte. Uma vela de teca queimava na sala, como se a própria casa precisasse de uma assinatura olfativa. Derek chegou 10 minutos depois de nós. Blazer Brunello Cucinelli, calça slim, sapatos Oxford polidos como espelho. Apertou minha mão firmemente, manteve contato visual tempo suficiente para parecer ensaiado. Mas o que me chamou a atenção primeiro foi outra coisa, o jeito como ele olhou a sala antes de cumprimentar alguém, a arte nas paredes, os móveis, cada metro quadrado. Ele foi direto para minha mãe. Senhora Henderson, esta casa tem mais personalidade do que metade dos imóveis que vendi este ano. Apontou para uma aquarela acima da lareira. É uma cabeça de Martin Johnson. A luz é extraordinária. Judith praticamente brilhou. Tocou o braço dele e começou a contar como tinha conseguido a obra em um leilão da SAB. Observei Derek acenar nos momentos certos, fazer as perguntas certas, imitar a postura dela como alguém que estudou cada passo do roteiro. Quando finalmente se virou para mim, o calor do sorriso esfriou exatamente 1 grau. Fiona, é um prazer finalmente conhecê-la. Apertou minha mão, mas não segurou. Quando Ethan deu um passo à frente, disse:
prazer em conhecê-lo, senhor. Derek apenas fez um aceno rápido, sem aperto de mão, sem olhar nos olhos, e voltou para Brooke. Brooke estava radiante, genuinamente feliz. Segurava o braço de Derek como se ele fosse a resposta para uma pergunta que ela vinha fazendo a vida inteira. Durante o jantar, vi Derek checar o celular debaixo da mesa. A tela acendeu com um nome, V, e um emoji de coração. Ele deslizou o alerta em meio segundo. Eu disse a mim mesma que não era nada. Na volta para casa, Ethan ficou quieto pelos primeiros 10 minutos. Isso era incomum. Meu filho de 12 anos sempre tinha opinião sobre tudo: algoritmos, quadrinhos, a integridade estrutural de pontes. Silêncio dele significava que algo estava processando. Mãe, disse finalmente, olhando pela janela para os faróis da I-95, por que a vovó nunca pergunta sobre o seu trabalho? Mantive os olhos na estrada. Ela tem muita coisa acontecendo, querido. Perguntou 3 vezes para o Derek sobre o trabalho dele. Não perguntou uma vez para você. Não tinha uma resposta que fizesse sentido para ele. A verdade é que minha mãe nunca me perdoou pelo divórcio não era algo que eu queria entregar a um garoto de 12 anos. Tyler e eu nos separamos quando Ethan tinha 4 anos. Tyler estava dormindo com uma colega havia 6 meses. Descobri por um extrato do cartão de crédito, um hotel em Mystique, em um fim de semana. Ele disse que estava em uma conferência. Traição limpa, simples e comprovável. Eu entrei com o divórcio. Ele assinou. Mudou-se para Oregon e ligava para Ethan uma vez por mês, depois uma vez a cada 3 meses, depois nunca mais. A resposta de Judith? Você que o afastou, Fiona. Homens como Tyler não simplesmente vão embora. Pare de tentar ganhar a aprovação da minha mãe no ano em que fiz 30. Algumas dívidas não valem a pena cobrar, mas eu tinha reconstruído minha vida. Tinha uma lista de clientes que pagava as contas. Ethan estava saudável, curioso, tirando notas. Nosso apartamento era pequeno, mas era nosso. Cada lâmpada escolhida, cada quadro pendurado, cada metro quadrado conquistado. Eu dirigia um Honda Civic 2019, totalmente quitado. Nada de luxo, nada devendo para ninguém. Não confio nele, mãe, disse Ethan quando chegávamos no nosso estacionamento. O Derek sorri demais. Quase dei risada. Isso não é crime, Ethan. Não, ele disse, mas é um sinal. 4 meses antes do casamento, Brooke me ligou para me oferecer um papel. Quero que você seja dama de honra, disse ela. Por um instante, algo quente se abriu no meu peito. Durou 12 horas. No dia seguinte, Judith ligou, conversei com a Brooke. Decidimos que o grupo de damas precisa de uma certa coesão. Você fará uma leitura durante a cerimônia. Um poema, algo de bom gosto. É um papel importante. Fiona, não complique. Coesão. Essa foi a palavra que ela usou. O que queria dizer era que as damas seriam fotografadas e eu não cabia na moldura. Então, fui tirada do grupo principal. Nada de prova de vestido, nada de chá de panela, só um poema sentada na mesa que eles decidissem. Não discuti. Passei anos aprendendo que discutir com Judith era como discutir com o clima, cansativo e inútil. O que realmente me chamou a atenção foi o local. Derek tinha escolhido Lockwood Estate, uma propriedade boutique fora de Litchfield, com gramados ondulados, terraços de pedra, um salão de festas que comportava 250 convidados. Só o depósito custou $85.000, e Derek tinha insistido em assinar o contrato pessoalmente. Deixa comigo, disse-lhe a Brooke. Um homem cuida dessas coisas. Judith adorou. Ela escrevia os cheques de mais de $200.000 da conta pessoal, mas o nome do Derek estava no contrato do local. Ninguém questionou. Numa noite, ouvi Brooke ao telefone. Derek disse que um acordo pré-nupcial destruiria a confiança entre eles. Ele disse, se eu realmente amasse ela, não precisaria de um plano de segurança. Fiquei no corredor da casa da minha mãe e senti todos os alarmes do meu corpo dispararem ao mesmo tempo. O homem que insistia em controlar o dinheiro era o mesmo que se recusava a deixar alguém olhar as finanças dele. Tentei uma vez, apenas uma conversa. Foi tudo o que pedi. Peguei Brooke sozinha em um café em Stanford. Terreno neutro, sem Judith, sem Derek.
Fui direta. Você já olhou as finanças do Dererick? Um acordo pré-nupcial não é falta de confiança. Protege vocês dois. O rosto da Brooke ficou rígido antes que eu terminasse a frase. Você está com ciúmes, disse ela, como se estivesse esperando para dizer isso. Você não conseguiu manter o marido, então não quer que eu tenha um. Brooke, isso não é. Guarda para você, Fiona. Sei exatamente o que é. Ela deixou o latte intocado na mesa e saiu. Eu fiquei ali por 10 minutos, olhando a espuma desaparecer. Naquela noite, Judith ligou. A voz dela tinha aquele tom cirúrgico, calmo, que ela usava quando queria cortar sem deixar marca. Brooke me contou o que você disse. Se você sabotar esse casamento, Fiona, você não é mais bem-vinda nesta família. Nada de dia de ação de graças, nada de Natal, nada. Ela fez uma pausa. Entendeu? Mãe, acho que tem coisas sobre o Derek que a Brooke precisa saber. Não quero ouvir. Isso é a melhor coisa que já aconteceu com sua irmã e não vou deixar você estragar por estar amarga com suas próprias escolhas. Ela desligou. Sentei no meu apartamento pequeno, limpo, totalmente quitado e olhei para os 2 monitores na minha mesa, iluminando trabalhos de clientes, as paredes cheias de designs que eu tinha orgulho, prova silenciosa de uma vida que eu tinha construído do caos de outra que desmoronou. Então peguei meu celular e liguei para Raquel Whitmore. Eu disse, se eu quisesse investigar o histórico de alguém, hipoteticamente, como eu faria? Raquel não perdeu o ritmo. Hipoteticamente, você ligaria para sua melhor amiga, que por acaso é advogada de família o que você acabou de fazer. 2 meses antes do casamento, brunch de família nomeado Oride Country Club, daquelas mesas com toalhas engomadas que ficam em pé sozinhas, e mimosas a $18 o copo. Derek estava no auge daquela manhã. Acabava de contar uma história sobre fechar um negócio em Westport quando se virou para mim com um sorriso cheio de dentes, sem nenhum calor. Então, Fiona, ainda fazendo aquelas coisinhas de arte em casa, né? Ele inclinou a cabeça. Agradável. Antes que eu pudesse responder, Judith riu um som rápido, ensaiado. Derek, não seja mal. Ela está dando o melhor. Nem todo mundo nasceu para o mundo real. Brooke olhou para o celular dela. Sempre olhava. Dererick ainda não tinha terminado. Virou-se para Ethan, que comia quieto sua rabanada, e baixou a voz, exagerando a simpatia que adultos usam com crianças. E este deve ser o homem da casa, né? Ethan colocou o garfo. Tenho 12 anos, senhor. Voz firme, olhar direto. Derek piscou apenas uma vez, riu e voltou para a história de Westport. 15 minutos depois, Derek se desculpou e foi ao banheiro, deixando o celular virado para cima na mesa. Ele vibrou uma vez, depois outra. A notificação na tela estava visível para qualquer um sentado a menos de 1 metro. Sinto sua falta. Quando vem para a cidade? Eu estava do outro lado da mesa. Não vi. Ethan viu. Ele estava ali, um assento ao lado, e leu cada palavra antes da tela apagar. Não disse nada. Pegou o garfo, voltou para a rabanada e arquivou aquela informação na mente silenciosa e calculista dele. Eu só descobriria sobre isso 2 semanas depois. O chá de panela aconteceu num sábado de março. E eu soube do jeito que se descobre sobre o clima, quando já estava acontecendo. Vi no Instagram da Brooke. 30 mulheres no spa em Greenwich, torre de champanhe refletindo a luz da tarde. Roupões combinando. Alguém segurando uma placa que dizia, Futura Senhora Mercer. Minha mãe estava na frente de cada foto, braço em volta da Brooke, radiante como uma mulher que finalmente conseguiu a filha que pediu. A legenda, minha linda filha e seu grupo. Tão orgulhosa. Filha, no singular. Eu não estava com raiva. Já tinha passado da raiva. A raiva tinha ficado 3 saídas atrás, em uma estrada que eu vinha dirigindo a vida inteira. O que senti foi uma clareza fria e limpa, daquelas que chegam quando você finalmente para de esperar qualquer coisa de pessoas que nunca iriam te dar nada. Então chegou o e-mail. Uma notificação de cobrança, $3.200 em um spa em Greenwich, no cartão de crédito com meu nome. Um antigo cartão de usuário autorizado da faculdade que eu tinha esquecido de remover.
Judite tinha colocado todo o chá de panela no meu cartão. Liguei para ela. Mãe, tem uma cobrança de $3.200 no meu cartão. Considere como sua contribuição, já que não se deu ao trabalho de aparecer. Houve uma pausa. Não comece, Fiona. Desliguei. Liguei para o banco, removi meu nome como usuária autorizada e abri uma contestação sobre a cobrança. Resolveram em 11 dias, mas o custo da ligação não foi financeiro. Naquela noite, sentei na minha mesa, com o trabalho de clientes aberto nos 2 monitores, e liguei para Raquel. Tem algo muito errado nessa dinâmica familiar, disse a ela. Acho que também tem algo errado com o Derek. Já estou rodando a verificação de histórico, disse ela. Me dá uma semana. A prova do smoking foi ideia da Brooke. Ela queria que Ethan fosse um pajem júnior, um dos poucos gestos generosos que realmente pareciam vir dela, e não da Judite. Então, levei Ethan a Taylor e Darren numa quinta tarde, mochila escolar ainda pendurada em um ombro. Derek chegou 20 minutos atrasado, com 3 padrinhos e uma energia que preenchia a sala empurrando todo mundo para as bordas. Ele viu Ethan em cima da plataforma, com um colete de pajem, e se virou para o padrinho Todd com um sorriso. Falou alto o suficiente para ser ouvido, não um sussurro, um comentário de palco, feito para ser percebido. Brooke insistiu em incluí-lo. Você sabe, o garoto sem pai precisa de um modelo masculino em algum lugar. Todd riu. Os outros padrinhos deram sorrisos tensos, inseguros. O alfaiate manteve os olhos na fita métrica. Ethan não se mexeu, o reflexo dele no espelho de 3 painéis o encarava. Um garoto de 12 anos, colete meio ajustado, rosto vermelho do pescoço para cima. Eu estava na área de espera. Entrei justo a tempo de ver a expressão do meu filho, aquela mandíbula travada. Aquilo significava que ele estava segurando algo com as 2 mãos. Ele se chama Ethan, eu disse. Minha voz estava firme, mas minhas mãos tremiam dentro dos bolsos do casaco. E ele tem tudo o que precisa. Derek levantou as 2 mãos. Relaxa, Fiona. Só conversa de homem. Segurei o olhar dele por 3 segundos. Ele desviou primeiro. No caminho de volta para casa, Ethan ficou em silêncio até pegarmos a Mary Parkay, e então falou baixinho: Mãe, eu vi algo no celular do Derek no brunch. Mensagens de alguém chamado V? Ele fez uma pausa. Não eram mensagens normais. Meu estômago afundou. O que quer dizer? Te conto tudo quando chegarmos em casa. Sentamos à mesa da cozinha mesmo onde Ethan fazia o dever toda noite, onde eu espalhava provas de design, onde comíamos comida japonesa às sextas. Aquela mesa comum se tornou o lugar onde tudo mudou. No brunch, Ethan começou, quando Derek foi ao banheiro, o celular dele não parava de vibrar. As mensagens estavam na tela de bloqueio, de alguém chamado V. O que dizia? Ele pegou o próprio celular e abriu o app de notas. Na mesma noite, digitou tudo de memória, palavra por palavra, como uma criança que programa em Python lembra a sintaxe. V dizia: mal posso esperar para esse circo acabar. Derek respondeu: máximo 3 anos, aí estou tranquilo. E V disse: só passa pelo casamento, amor. Fiquei ali, parada. A torneira da cozinha pingava. A geladeira fazia seu zumbido constante. Eu não queria causar problemas, mãe. A voz dele era pequena, mas depois do que Derek tinha dito sobre mim hoje na prova do vestido, eu alcancei a mão dele através da mesa. Você fez a coisa certa me contando. Ele assentiu. Eu vi o alívio relaxar nos ombros dele, o peso de guardar o segredo de outra pessoa por 2 semanas finalmente se dissipando. Passei a noite acordada, repetindo a mesma pergunta na cabeça. Se eu contasse para Brooke, ela me chamaria de ciumenta. Se contasse para Judite, me chamaria de sabotadora. Se ficasse em silêncio, minha irmã casaria com um homem que chamava o próprio casamento de circo e ainda dava um prazo de validade para ele. Na manhã seguinte, liguei para Raquel. Preciso que você faça essa verificação de histórico agora. Todos os registros públicos, relatório de crédito se conseguir através de um data broker legítimo, tudo legal, tudo documentado. Me dá uma semana, disse ela. E Fiona, se o que seu filho viu for real, isso não é só sobre sua irmã mais.
O jantar de ensaio aconteceu em uma sala privativa no Maison Lauron, um restaurante francês em Greenwich, onde o menu de degustação custava $180 por pessoa, e a carta de vinhos era mais grossa que a maioria dos romances. 40 convidados, todos do círculo mais próximo, taças de cristal, luz de velas, o murmúrio baixo de pessoas que sabem como performar riqueza à mesa. Derek levantou-se para o brinde. Segurava a taça de Borgonha como um adereço em um show solo. Para a família, disse, deixando as palavras ecoarem. Para aqueles que comparecem. Seus olhos encontraram os meus do outro lado da mesa. Quem, bem, fazendo o possível. Risadas educadas. Judith ergueu a taça. Brooke apertou o braço de Dererick. Mantive a expressão neutra. Ethan, sentado ao meu lado, cortava o filé sem olhar para cima. No meio da sobremesa, Dererick saiu para fumar charutos com 3 padrinhos. Deixou o celular sobre a toalha branca, virado para baixo, bem ao lado do copo de água. Começou a vibrar quase imediatamente, 3 vezes seguidas. A vibração era alta o suficiente para chamar atenção. Ethan olhou para mim. Eu estava conversando com uma tia que mal conhecia. Ninguém estava olhando para ele. Ele se inclinou o celular o suficiente para ver a tela de bloqueio. Notificação após notificação de ver texto completo visível. Mal posso esperar para esse circo acabar. Você sabe que eu sou quem você volta no final do dia. Máximo 3 anos, certo? Ethan tirou o próprio celular do bolso da jaqueta. 4 fotos, limpas, nítidas, com horário registrado. Nome do contato, texto de pré-visualização, horário, tudo capturado pelo brilho das velas do restaurante. Depois, ele colocou o celular de Dererick exatamente onde estava antes. Mesmo ângulo, mesma posição. Dererick voltou 5 minutos depois, cheirando a fumaça de charuto e autossatisfação. Pegou o celular sem nem olhar. Meu filho de 12 anos era a única pessoa naquela mesa prestando atenção na verdade. Na manhã seguinte ao jantar de ensaio, minha mãe me chamou para Greenwich. Ela estava na sala de estar, expresso numa xícara Hermes, pulseira Cartier refletindo a luz da janela. Postura tão reta que parecia arquitetônica. Tudo em Judith Henderson era calculado. Até a forma como ela entregava ameaças. Sei que você tem opiniões sobre o Derek, disse antes mesmo que eu tirasse o casaco. Amanhã, você vai guardá-las para você. Este é o dia da Brooke. Mãe, acho que existem coisas sobre o Derek que a Brooke precisa saber antes que ela. Judith pousou a xícara. Que ele é bom demais para essa família. Que um homem com a carreira e o charme dele escolheu sua irmã. Se alguma coisa, Fiona, isso deveria te dar esperança. Não é isso que estou dizendo. Então, o que está dizendo? Porque do meu ponto de vista, sou exatamente como você sempre faz, encontra uma forma de transformar a felicidade da Brooke na sua infelicidade. Ela se levantou e ajeitou a blusa de seda. Deixe-me ser clara. Se você causar qualquer drama nesse casamento, qualquer drama, você está fora. Nada de ação de graças, nada de Natal, nenhuma ligação, não vou permitir que você envergonhe esta família novamente. Novamente como se toda a minha existência tivesse sido uma longa humilhação. Saí sem responder. Não havia nada a dizer para uma mulher que já tinha escrito o veredicto antes de ouvir o caso. No carro, fiquei com o motor desligado por 1 minuto inteiro. Então meu celular apitou. Um e-mail de Raquel Whitmore. Assunto: resultados do background. Derek Mercer. O corpo do e-mail tinha apenas 3 palavras. Ligue para mim agora. Eu liguei. E o que Raquel me contou nos 12 minutos seguintes mudou tudo. Mas essa conversa merece um capítulo próprio. Raquel nunca suavizava nada. E era justamente isso que eu mais amava nela. Derek Mercer atualmente tem $187 mil em dívidas pessoais, disse ela. Em empréstimos estudantis, 3 cartões de crédito estourados e um empréstimo pessoal com um credor privado a 19% de juros. Parei o carro no acostamento. O emprego dele na Whitfield & Partners acabou há 4 meses. Ele foi demitido, não dispensado, demitido por algo que o RH descreve como uma representação de contas de investimento de clientes. Ele disse a Brooke que é sócio sênior lá.
Não existe sócio sênior chamado Derek Mercer. Não existe há 4 meses. E aquela empresa da qual ele não para de falar, Mercer Property Group? Eu a administrei. É uma LLC registrada, sem funcionários, sem receita, com endereço de correspondência em uma loja da UPS em Stanford. Pressionei a testa contra o volante. Ele não está se casando com sua irmã por amor, Fiona. A voz de Raquel estava firme, clínica, do jeito que ficava quando montava um caso. Ele está se casando por um balanço financeiro. Se eu mostrar isso para Brooke, ela não vai acreditar. A Judith vai dizer: você inventou isso. Você não vai precisar inventar nada. Tudo isso é público. Verificação de emprego, registros da LLC, relatório de crédito por meio de um data broker licenciado. Meus números da OAB em cada página. Qualquer um pode verificar. Então preciso que seja impresso. Tudo hoje à noite, pronto. Eu deixo com você dentro de 1 hora. Fiquei no acostamento da Post Road, assistindo o trânsito passar. Eu tinha a prova. Capturas de tela do Ethan, um relatório de histórico de um advogado licenciado, 2 fontes separadas, 2 momentos separados, apontando para o mesmo homem. O que eu não tinha era uma família disposta a ouvir. Na manhã do casamento, me encarei no espelho do banheiro e tomei uma decisão. Vesti um vestido envelope azul marinho, sem etiqueta, apenas corte limpo que caía bem, e prendi o cabelo com um grampo simples. Ethan vestiu o terno escuro da prova, o mesmo que o comentário de Dererick havia manchado. Ele ficou em frente ao espelho do corredor, amarrando a própria gravata, língua entre os dentes de concentração, e algo no meu peito se apertou. Pronto? Perguntei. Pronto. Deslizei uma pasta Manila na minha clutch. O relatório da Raquel, 12 páginas, papel timbrado, número da OAB, data carimbada. Disse a mim mesma, só se for absolutamente necessário. Só se não houver outro jeito. Ethan bateu no bolso do casaco. Tenho as capturas de tela, mãe. Só por precaução. Não estamos aqui para causar cena, Ethan. Estamos aqui por sua tia. Ele me olhou, calmo, sério, mais velho que 12 anos. Eu sei, mas alguém também precisa estar aqui pela verdade. O Lockwood Estate era tudo que Judith queria. Terraços de pedra cobertos de rosas trepadeiras. Um quarteto de cordas tocando campainhas suaves no jardim. 200 cadeiras cobertas com seda marfim, voltadas para um arco florido. Cristais por toda parte refletindo a luz, fazendo o salão brilhar como se tivesse saído de um catálogo. Vi Derek na entrada principal, cumprimentando os convidados com a facilidade ensaiada de quem decorou cada aperto de mão. Ele me viu e deu um sorriso que não chegava aos olhos. Que bom que você veio, Fiona. Adoro o look discreto. Passei por ele sem responder. Dentro do salão, encontrei nossos cartões de lugar. Mesa 12, canto de trás, perto da entrada de serviço. A mesa onde te colocam quando seu nome está na lista, mas sua presença é opcional. Ethan pegou o cartão e leu o número. Mesa 12, disse. É a mesa para pessoas que eles gostariam que não viessem. Então aqui estou, mesa 12, bolsa clutch com um relatório de histórico dentro, meu filho de 12 anos sentado ao lado com capturas de tela no celular, e nenhum de nós pretendendo usar nada disso. Eu tinha chegado naquele casamento totalmente preparada para ficar em silêncio e deixar Brooke ter o dia dela. Mas então Derek abriu a boca. O que você teria feito se tivesse a prova, mas sua própria família se recusasse a ouvir? Falaria ou ficaria em silêncio? Digite A se você teria ficado em silêncio. Digite B se você teria falado. Vou contar o que aconteceu depois. E, sinceramente, eu não tive escolha. A cerimônia foi linda. Dou esse mérito. Brooke entrou na nave usando um véu longo, braço entrelaçado com o de Judith, já que nosso pai não estava lá para cumprir o papel. A escolha dele, Arizona, uma nova esposa, consciência limpa. Judith vestia seda champanhe e um sorriso tão largo que poderia vender diamantes. O quarteto de cordas começou a tocar Debussy. 200 pessoas de pé. Celulares levantados como um campo de flores de vidro.
E Brooke, minha irmã mais nova, a filha adorada, a favorita, parecia genuinamente de partir o coração feliz, verdadeiramente linda. Olhei para o rosto dela e pensei, e se eu estiver errada? E se Dererick realmente a ama? O oficiante abriu o livro. Queridos. Derek disse seus votos sem tropeçar uma única vez. Olhar firme, pausas medidas, uma quebra na voz no momento exato. Foi uma performance impecável. A mulher 2 filas à minha frente enxugava os olhos. Judith pressionava um lenço monogramado na bochecha. Os votos de Brooke foram diferentes. A voz dela tremia. As mãos, também. Ela esqueceu uma linha, riu de si mesma e começou de novo. Era real, dolorosamente, inegavelmente real. Sim, eu aceito, disse ela. Sim, eu aceito, disse ele. Eu agora os declaro marido e mulher. Minha Clute estava no colo, a pasta dentro dela intocada. A mão de Ethan repousava sobre o bolso do paletó. Mesmo assim, eu tinha perdido a janela. A cerimônia tinha acabado. Eles estavam casados, pelo menos aos olhos das 200 pessoas que já estavam de pé, aplaudindo, chorando, jogando pétalas de rosa. Mas tem uma coisa sobre casamento em Connecticut: a cerimônia é teatro. A parte legal, o certificado de casamento, a assinatura do oficiante, o registro no cartório que acontece depois, geralmente numa salinha nos fundos, silenciosamente, antes do fim da recepção. Reverend Collins ainda não tinha assinado nada. A papelada ainda estava sobre uma mesinha na sala de arquivos. Eles estavam casados aos olhos do público, mas não aos olhos da lei. O salão do Lockwood Estate havia sido transformado em algo digno de revista. Bolo de 12 andares com flores de açúcar em cascata, guardanapos monogramados com as letras B e D em foil dourado, menu de drinks personalizado impresso em papel cartão de linho. 200 convidados acomodados em suas cadeiras, murmurando com a satisfação de quem acreditava ter presenciado o verdadeiro amor. Hora do brinde. Como nosso pai não estava presente, Judith subiu ao púlpito primeiro. Segurou o microfone com as 2 mãos e fez um discurso que era metade performance, metade elogio fúnebre para a filha que ela preferia. Sempre soube que uma das minhas filhas encontraria alguém digno. Ela deixou a ênfase cair como se fosse um copo quebrando. Alguns convidados olharam na minha direção. Mantive meus olhos fixos no arranjo central. Então foi a vez de Dererick. Ele pegou o microfone com a facilidade de quem já falou em 100 jantares de clientes, 100 reuniões de apresentação, 100 salas cheias de pessoas que ele precisava convencer. Quero agradecer a todos que estão aqui hoje, disse, até aqueles que, bem, digamos que nem todos nesta família acreditavam em nós. Ele olhou direto para mim. A sala seguiu o olhar dele. Todd, o padrinho de honra, se inclinou para o microfone lateral. Quase tivemos que dar um plus one para Fiona, mas ela trouxe o filho dela. Risos altos, que rolavam pelas paredes de cristal e mármore. Dererick escreveu a fala. Vamos lá, Todd. Seja gentil. Fiona está fazendo o possível. Ele fez uma pausa, cronometrando como um comediante. Ela é apenas uma mãe solteira patética tentando se virar. O salão explodiu em risadas. 200 pessoas rindo de mim. Senti o calor subir da clavícula até as têmporas. Meus dedos pressionados contra a toalha. Não me mexi. Não respirei. E então senti a cadeira de Ethan deslizar para trás. A risada ainda não tinha se dissipado quando minha mãe se levantou. Ainda segurava a taça de champanhe, a mesma do brinde, quase intocada, mais enfeite que bebida. Ela tinha aquele sorriso, o mesmo que usava quando estava prestes a dizer algo devastador e chamar de afeto. Oh, Derek, não seja tão duro com ela. A voz de Judith ecoou pelo salão com a precisão de quem passou 61 anos aprendendo a acomodar uma sala. Ela é como uma modelo de liquidação com etiqueta riscada, ainda na prateleira, mas ninguém vai comprar. 200 pessoas riram. Algumas tentaram não rir. A maioria nem se preocupou. Eu fiquei perfeitamente imóvel, mãos planas sobre a mesa, olhos fixos à frente. A luz do lustre se fragmentava em milhares de pequenas lâminas pelo teto, e cada uma delas parecia apontar diretamente para a mesa 12.
Esse era o momento que minha mãe vinha construindo durante toda a minha vida, a confirmação pública de que eu era a filha menor, entregue a uma plateia grande o suficiente para tornar isso permanente. Mas ela havia subestimado uma coisa. Ela esqueceu do menino sentado ao meu lado. O guardanapo de Ethan caiu sobre a mesa. A cadeira arranhou o piso de madeira. Ele estava de pé antes que eu conseguisse processar o que estava acontecendo. Ethan. Agarrei seu pulso. Sente-se. Ele me olhou. 12 anos, terno escuro comprado na Macy's, queixo firme como concreto. Não, mãe. Ele se soltou e atravessou o salão, passando pelas mesas 11, 10 e 6, pelo bolo de 12 andares, pelos guardanapos monogramados e pelos 200 convidados que acabaram de rir da mãe dele. Ele chegou à frente da sala, subiu na pequena plataforma e pegou o microfone de seu suporte. A sala percebeu. As conversas pararam. Os garfos ficaram suspensos no ar. Ethan bateu levemente no microfone. O som estourou pelos alto-falantes. Eu sei algo sobre o noivo. O salão ficou em silêncio. Todos os olhos estavam fixos no meu filho. Ele estava no púlpito, ombros retos, queixo erguido, a luz do teto refletindo nos lapelas do terno padrão. Ele parecia incrivelmente pequeno diante do arco de flores e do bolo de 12 andares, mas sua voz não vacilou. 3 semanas atrás, no jantar de ensaio, Ethan disse: "Eu vi mensagens no seu telefone, Derek." Derek ainda estava perto da mesa principal, taça de champanhe congelada na mão. O sorriso permanecia, mas algo por trás dele mudou, um lampejo como uma lâmpada prestes a queimar. "Criança, senta aí." Derek deu uma risada curta. "Isso não é um jogo." Ethan não se sentou. Mensagens de alguém chamado Vitória. Ela chamava o casamento de circo. "Você disse que seriam 3 anos no máximo." O murmúrio começou no fundo da sala e se espalhou como vento sobre a água. Cabeças se viraram, taças baixaram. 200 pessoas recalcularam o homem de terno Brunello Cucinelli. Judite se levantou de um salto. "Fiona, controla seu filho." Eu já estava em pé. Levantei assim que Ethan alcançou a plataforma, não para puxá-lo de volta, mas para estar perto caso ele precisasse de mim. Fiquei 3 metros atrás dele e não o chamei de volta. Derek mudou de peso. "É só uma criança. Ele está inventando. Não sabe do que está falando." Ethan colocou a mão no bolso do paletó e ergueu o celular. A tela brilhava azulada na luz do salão. "Eu tenho as capturas de tela no meu celular agora." Silêncio absoluto. Um tipo de silêncio que pesa, que pressiona seus tímpanos, que faz 200 pessoas esquecerem de respirar ao mesmo tempo. O sorriso de Derek finalmente desapareceu por completo. E pela primeira vez desde que o conheci, vi algo verdadeiro cruzar seu rosto. Medo. Eu caminhei até a plataforma. Sem pressa, sem drama, apenas uma mãe ao lado do filho. Eu não tirei o microfone de Ethan. Fiquei ao lado dele e falamos juntos, minha mão apoiada em seu ombro, firme, dando segurança. O único contato físico que eu precisava ter a meu filho está dizendo a verdade, eu disse. E eu tenho documentação que comprova isso. Abri minha clutch, tirei a pasta Manila e levantei para que as mesas da frente vissem o papel timbrado de Raquel Whitmore. Limpo, profissional, incontestável. Derek Mercer foi demitido da Whitfield & Partners há 4 meses por má representação dos fundos de clientes. Sua empresa, Mercer Property Group, é uma empresa de fachada registrada, sem receita, sem funcionários e com endereço de correspondência em uma loja da UPS em Stanford. Pausa. Ele atualmente possui $187 mil em dívidas pessoais. Gaspos, não sussurros. Gaspos que perfuram a atmosfera do salão como uma agulha atravessando seda. O rosto de Derek perdeu 2 tonalidades de cor. Isso é insano. Brooke, diga a eles que isso é verdade. Brooke se levantou da mesa principal. Seu véu ainda estava preso no cabelo. O buquê repousava sobre a toalha, onde ela o deixará no jantar. O rosto dela tinha a cor do linho. Derek, sua voz mal passou de um sussurro. Isso é verdade? Ela está mentindo. Derek apontou para mim. Ela está com ciúmes.
Sempre teve ciúmes de você. Ela inventou tudo. O relatório foi retirado de registros públicos por uma advogada licenciada. Abri a pasta na última página e levantei. O nome dela é Raquel Whitmore. O número da OAB dela está em cada página. Vocês podem verificar. Não levantei a voz. Não precisei. A papelada falava por si. Brooke contornou a mesa e pegou a pasta. Ela segurou a primeira página com as duas mãos, deixando pequenas marcas no papel. Leu e, à medida que lia, seu rosto mudava, não de uma vez, mas em camadas, como se fosse gelo rachando de dentro para fora. Você me disse que a Mercer Property Group tinha 12 funcionários. Ela olhou para Derek. Brooke, se você me deixar só falar, você me disse que fechou um negócio de 4 milhões no mês passado. Você me disse que um acordo pré-nupcial seria um insulto ao nosso amor. A voz dela quebrou na última palavra, não de tristeza, mas pelo som de algo em que acreditava se quebrando contra algo que era real. Os murmúrios se espalhavam agora. Convidados das mesas próximas tinham ouvido cada palavra, e os mais distantes se inclinavam, cochichando, passando fragmentos de informação como uma correnteza na água. Ethan levantou o celular. A mesa mais próxima, composta pelas amigas de Judith, doadoras, mulheres do country club vestindo Chanel, se inclinou. A tela mostrava claramente as capturas de tela. Vê no topo, timestamps, pré-visualizações das mensagens. Mal posso esperar para que esse circo acabe. 3 anos no máximo, certo? O celular começou a passar de mão em mão. Eu observei uma mulher chamada Margarete, uma das amigas mais antigas de Judith, segurar o celular à distância, ler as mensagens e levar a mão à boca. Meu Deus, disse ela, alto o suficiente para que 3 mesas ouvissem. As mensagens são reais. Todd, o padrinho de Dererick, deu um passo para trás, depois outro, afastando-se fisicamente do homem ao lado do qual estivera no altar apenas 30 minutos antes. Derek segurou o braço de Brooke. Precisamos conversar sobre isso em particular. Brooke se soltou com uma força que fez os convidados mais próximos recuarem. Não me toque. A voz dela ainda estava carregada de dor. Não ouse me tocar. O que aconteceu a seguir foi clássico, e digo isso literalmente. Raquel já tinha me explicado durante um café: negar, atacar, inverter vítima e agressor. Derek executou o roteiro em tempo real. Ele se virou para a plateia, braços abertos, voz elevada: vocês realmente vão deixar que um divórcio amargo e o filho dela estraguem esse dia lindo? Apontou para mim. Ela vem tentando sabotar esse casamento desde o primeiro dia. Perguntem a Judith, ela vai confirmar. Judith abriu a boca. Por 34 anos, minha mãe nunca havia falhado em tomar o lado dele em qualquer discussão, se isso significasse me manter na minha faixa designada. Mas Brooke chegou primeiro. Mãe, pare. 2 palavras, e Judith fechou a boca. Derek se voltou para Ethan. Você vasculhou meu celular. Isso é violação da minha privacidade. Você não tinha direito. Uma voz cortou o salão desde a 4ª mesa. Um homem na casa dos 60 anos, cabelo prateado, óculos de leitura empurrados para cima da testa. Tio Martin, advogado de profissão. O conteúdo dessas mensagens é mais importante do que a forma como foram obtidas, jovem. A voz de Martin tinha a autoridade e calma de alguém que passou 40 anos em tribunais. Eu sentaria se fosse você, Derek. Derek não se sentou. A máscara não apenas escorregou, ela se despedaçou. Sua mandíbula se tensionou, a postura mudou de charme para algo encurralado e selvagem. Ele se virou para mim. Você não tem ideia do que fez. Vou processar você por difamação. Eu olhei de volta e percebi algo que deveria ter entendido da primeira vez que ele analisou a sala de estar da minha mãe como um avaliador. Derek Mercer nunca havia sido desafiado por alguém que não tivesse medo dele. Ele não sabia como reagir. Preciso fazer uma pausa aqui porque o que aconteceu a seguir mudou permanentemente meu relacionamento com minha irmã, minha mãe e meu filho. Antes de continuar, quero te perguntar algo de verdade. Se sua própria família passasse anos te dizendo que você era inferior e, em um único momento, você provasse que todos estavam errados, você os perdoaria? Digite 1 se perdoaria. Digite 2 se afastaria.
Digite 3 se depender da situação. Não existe resposta errada, mas a minha pode te surpreender. Brooke caminhou até o microfone. Não era o andar confiante que ela usará ao descer o corredor, e este era mais lento, pesado. O passo de uma mulher carregando o peso do que acabará de descobrir e os destroços do que acabará de perder. 200 pessoas a observavam em completo silêncio. Ela segurou o suporte do microfone com uma mão e falou com clareza: a certidão de casamento ainda não foi assinada. Virou-se para o reverendo Collins, que estava próximo ao corredor de serviço com uma expressão que misturava compostura profissional e horror pessoal. Reverendo Collins, por favor, não protocole esse documento. Ele assentiu uma vez. Brooke então se virou para Derek. Tudo o que restava do conto de fadas, o anel da Tiffany, a propriedade Lockwood, os 200 convidados e o bolo de 12 andares, ela deixou ir em 6 palavras: acabou, Derek. Brooke, você está emocional, disse ele, com a calma tensa de alguém vendo sua estratégia de saída desmoronar em tempo real. Vamos a algum lugar conversar. Ela respirou fundo. Eu disse, acabou. E o contrato do local está no seu nome, Derek. Você insistiu nisso, o depósito de $85.000. Esse agora é o seu problema. Eu vi a compreensão atravessar seu rosto. Começou pelos olhos, um alargamento, uma reavaliação, que desceu até suas mãos, cerradas ao lado do corpo. Ele havia assinado o contrato do local, havia insistido: deixe que eu cuido disso. Homem resolve essas coisas. Palavras exatas, citadas por Brooke 3 meses antes. O contrato da Lockwood Estates não era reembolsável. $85.000 atrelados ao nome legal Derek T. Mercer. O dinheiro era de Judith, mas a assinatura de Dererico reivindicava. Agora era sua âncora. Derek procurou um aliado, varreu a sala como fizera na primeira vez que analisou a sala de estar da minha mãe, calculando, medindo, buscando vantagem. Todd tinha saído. Desaparecera pela varanda do jardim durante o discurso de Ethan. Os outros padrinhos olhavam para os sapatos, para os guardanapos, para a toalha da mesa, qualquer coisa que não fosse Derek. Ele se voltou para Judith. Minha mãe estava ao lado da mesa principal, taça de champanhe ainda na mão, completamente imóvel. Pela primeira vez na minha vida, vi Judith Henderson sem absolutamente nada a dizer. Derek esperou. Judith permaneceu em silêncio. Vocês todos vão se arrepender disso, disse ele, com a voz fina agora, desprovida do polimento Brunello Cochinelli. Apontou para mim, depois para Ethan, depois para a sala inteira. Ninguém respondeu. 200 pessoas, nenhuma palavra. Ele se virou e caminhou em direção à saída. O som foi a coisa mais alta no salão, sapatos de couro no chão de madeira, cada passo ecoando em um salão projetado para música, brindes e aplausos. Ele não olhou para trás. As portas duplas se abriram, um retângulo de luz da noite caiu sobre o piso. Em seguida, as portas se fecharam e ele se foi. Ninguém o seguiu. Nem os padrinhos, nem os convidados, nem a mulher que havia descido o corredor em direção a ele menos de uma hora atrás. 200 pessoas assistiram Derek Mercer sair, e nenhuma delas se moveu. Eu continuei com a mão no ombro de Ethan. A pasta estava sobre o púlpito, páginas abertas à vista. Do outro lado do salão, Brooke me olhava, não para a porta por onde Derek havia saído, nem para a certidão não assinada sobre a mesa do reverendo Collins, mas para mim. E nos olhos dela, vi algo que não recebia direcionado a mim há muito tempo. Ela me viu. O salão pairava naquele espaço incerto entre evento e consequência. Os convidados murmuravam uns para os outros, sem saber se ficavam ou iam embora. Os garçons permaneciam imóveis perto das portas da cozinha, bandejas de champanhe intactas. Judith não se mexeu. Ainda estava de pé ao lado da mesa principal, segurando a taça de champanhe como um talismã. Quando finalmente falou, foi dirigida a mim. Está feliz agora? Você arruinou o casamento da sua irmã. Encontrei seus olhos. Mãe, eu não arruinei nada. Derek arruinou. Se você não tivesse feito um espetáculo de si mesma. Fiona não fez espetáculo algum. A voz de Brooke surgiu por trás de Judith, afiada o suficiente para cortar vidro. Ela me salvou. Você entende isso?
Judite se virou para encarar a filha mais nova. Eu a observei procurar o roteiro, a resposta preparada, a defesa ensaiada que sempre tinha pronta. Pela primeira vez, o teleprompter estava em branco. E as coisas que você disse sobre ela hoje à noite, continuou Brooke, modelo de desconto com etiqueta arranhada. Você disse isso na frente de 200 pessoas, sobre sua própria filha. Os lábios de Judite se abriram, mas nada saiu. É isso que você é, mãe, a voz de Brooke falhou, mas ela se manteve firme. Mas não é isso que Fiona é. Algo no rosto de Judite mudou. Não era contrição, pelo menos ainda não. Era mais a expressão de alguém que passou décadas construindo um palco e acabou de vê-lo desmoronar sob seus pés. Sua mão tremia. Ela apoiou a taça de champanhe sobre a mesa. Pela primeira vez na noite, suas mãos estavam vazias. Margarete, sua amiga mais antiga, segurou seu braço com delicadeza. Judite, vamos nos sentar. Judite deixou-se guiar até uma cadeira. Sentou-se. Não falou mais pelo resto da noite, e Brooke, minha irmãzinha, aquela que sempre baixava o olhar para o celular quando a crueldade chegava, caminhou até mim. Os convidados começaram a se dirigir para as saídas ou a se agrupar no bar, dando espaço à família do jeito que se faz quando se testemunha algo privado demais para um salão público. O quarteto de cordas havia parado de tocar. O bolo permaneceu intocado, suas flores de açúcar refletindo os últimos raios de luz da noite. Brooke parou na minha frente e não disse uma palavra. Apenas estendeu os braços e me abraçou. Foi o primeiro abraço de verdade entre nós em anos. Não aquele tipo performático, de lado, com um braço só, que havíamos aperfeiçoado nas mesas de feriados da Judite. Era um abraço completo, apertado, o rosto dela pressionado ao meu ombro, o véu prendendo no meu brinco. Ela tremia. Eu devia ter te escutado, disse contra a minha clavícula. 3 meses atrás você tentou me avisar. Eu não estava pronta para ouvir naquela hora. Tudo bem, respondi. Não, não está tudo bem. Ela se afastou. O rímel escorria pelo rosto. O chá de panela, o papel de dama de honra, sentar ali enquanto a mãe dizia aquelas coisas para você, enquanto Derek, a voz dela falhou. Eu nunca o parei. Eu nunca parei nenhum deles. Vamos descobrir um jeito, eu disse. Não hoje, mas vamos. Ela olhou além de mim e viu Ethan parado a alguns passos, mãos nos bolsos, claramente sem saber se deveria se intrometer. Brooke se aproximou dele, e eu observei minha irmã de 29 anos se ajoelhar no chão do salão, com seu vestido de noiva longo estilo catedral, e olhar meu filho nos olhos. Obrigada, Ethan, sua voz se firmou. Você é a pessoa mais corajosa desta sala. Ethan mexeu o peso do corpo. Eu só disse a verdade, tia Brooke. Ela levantou a mão e ajeitou a gravata dele, aquela que ele mesmo tinha dado nó naquela manhã, e algo nesse gesto me desfez. Então Brooke se levantou, desfez o anel Tiffany do dedo e o colocou sobre a mesa. Ele pode ficar com ele de volta. Provavelmente nem foi pago. 2 dias depois do casamento, Raquel ligou com o quadro completo. A certidão de casamento nunca havia sido assinada, disse ela. O reverendo Collins confirmou isso por escrito. Para o estado de Connecticut, nenhum casamento aconteceu. Brooke não precisaria anular nada. Não havia nada a anular. 6 meses de planejamento, $200 mil, 200 convidados, e legalmente parecia que o dia nunca tinha existido. Sobre o local, continuou Raquel, eu falei com o gerente de eventos do Lockwood Estates nesta manhã. O contrato estava em nome de Derek Mercer, assinatura dele, responsabilidade dele. O depósito de $85 mil era não reembolsável, conforme a cláusula de cancelamento. Brooke e sua mãe não tinham nenhuma obrigação financeira. Ele insistiu em assinar pessoalmente, e essa decisão se tornou o autógrafo mais caro da vida dele. A conta era cruel. Depósito do local, 85 mil, gastos do casamento em seus próprios cartões de crédito, jantar de ensaio, smokings dos padrinhos, menu de coquetéis personalizados, mais cerca de 30 mil, somando a dívida já existente de 187 mil, Derek Mercer estava olhando para um buraco de pouco mais de $300 mil. Ele provavelmente vai precisar declarar falência ainda este ano, disse Raquel, com a frieza dos fatos. Havia mais uma questão, a repercussão nas redes sociais.
Vários convidados postaram clipes discretos da recepção, reações chocadas, relatos de segunda mão. Em 48 horas, o antigo empregador de Derek, Whitfield Partners, emitiu um breve comunicado público confirmando que ele havia sido demitido por má representação material e que não estava mais ligado à empresa há 4 meses. E Victoria Lane, a mulher por trás das mensagens de Janvê, tinha bloqueado Derek em todas as plataformas. Amigos em comum confirmaram. Ele havia apostado no sobrenome Henderson. Perdeu o dinheiro da família Henderson, a reputação e a mulher que mantinha como amante. Judith ligou uma semana depois. Quase não atendi. A voz dela estava diferente, não era aquela que comandava mesas de jantar e dava ultimatos na sala de estar. Menor, sem o verniz que ela costumava aplicar antes de falar. Margaret disse que eu deveria ligar. Uma pausa longa. Ela continuou, te devo um pedido de desculpas. Eu não respondi. Deixei o silêncio fazer o que o silêncio faz, forçar a outra pessoa a preenchê-lo com algo honesto. As coisas que eu disse no casamento, Judith prosseguiu, e antes do casamento e parou, recomeçou, por anos, Fiona. As coisas que eu disse por anos. Tudo bem. Eu estava com medo. As palavras saíram quebradas, como se ela tivesse ensaiado e ainda não conseguisse pronunciá-las de forma suave. Depois que seu pai foi embora, eu estava aterrorizada de que minhas filhas acabassem como eu, sozinhas. E quando você se divorciou, eu me vi em você, e odiei isso. Lá estava, não o pedido de desculpas em si, mas a estrutura por trás da crueldade. Judith não estava me punindo por ser mãe solteira. Ela me punia por lembrá-la de que ela também foi uma. Então você me puniu pelo seu medo, eu disse. Sim. Outra pausa, mais longa dessa vez. Isso é um começo, mãe. Mas vai precisar de mais que uma ligação. Eu sei. Você passou 30 anos me fazendo sentir a filha errada. Você disse isso na frente de 200 pessoas. Transformou em entretenimento. Eu sei. Então não vou dizer que está tudo bem, porque não está. Eu entendo. Ficamos em silêncio por um tempo. Não era um silêncio confortável, mas como duas pessoas em lados opostos de um rio, percebendo a distância pela primeira vez. Eu gostaria de tentar, disse Judith. Então tente, eu respondi. Mas não vou te encontrar no meio do caminho. Você ainda tem muito a percorrer. Um mês depois, Brooke já era uma pessoa diferente. Não uma transformação completa, essas são histórias de contos de fadas, mas as bordas estavam mudando. A base era nova. Ela contratou uma advogada, indicada por Raquel, sócia de um escritório de direito familiar em Stanford, para auditar todas as contas financeiras compartilhadas. A descoberta foi imediata. Derek havia aberto um cartão de crédito conjunto em ambos os nomes sem o conhecimento de Brooke, $12.000 em gastos restaurantes, roupas, uma viagem de fim de semana para os Hamptons a qual Brooke nunca fora convidada. Brooke contestou as cobranças e abriu um boletim de fraude com a administradora do cartão. Os valores foram estornados em 3 semanas. A conta foi encerrada e o nome de Derek marcado no sistema. Ela vendeu o anel Tiffany, arrecadando $14.000. Ela usou o dinheiro para dar o sinal de um apartamento de um quarto em Norwalk, o primeiro lugar que não tinha sido escolhido por Judith nem mobiliado por Derek. Pequeno, limpo, com uma cozinha estilo corredor e uma janela que dava para um pátio com um carvalho teimoso. Ela começou a fazer terapia, 2 vezes por semana no começo, depois uma vez. Aquele trabalho silencioso e difícil que não rende boas histórias, mas constrói uma vida melhor. Ela me ligou numa quarta-feira à noite, em meados de outubro, a voz mais clara do que eu tinha ouvido em anos. Você estava certa sobre tudo, disse ela. E eu estava errada sobre tantas coisas, inclusive sobre você. Você não estava errada em querer amor, Brooke. Você estava errada sobre quem merecia sua confiança. Houve uma pausa. Tenho uma foto nossa na minha estante agora, de quando eu tinha 6 anos e você 11. Estávamos naquela casa de lago em Vermont. Eu lembro. É a única foto do apartamento até agora. Minha irmã mais nova vendeu um anel de $14.000 e disse que foi a melhor troca que já fez. Eu acreditei nela. O e-mail chegou numa terça-feira de novembro, de uma mulher que eu nunca tinha conhecido. Querida Fiona,
meu nome é Sarah Donovan. Tenho 28 anos e sou mãe solteira de uma filha de 3 anos. Estou escrevendo porque vi o vídeo do casamento da sua irmã. Uma amiga compartilhou um trecho postado por um dos convidados. Reconheci Derek Mercer imediatamente. Namorei Derek 2 anos antes de ele conhecer a Brooke. Mesma história, entrada charmosa, compromisso rápido, envolvimento financeiro. Ele se mudou para meu apartamento em 4 meses, acumulou $8.000 no meu cartão de crédito e desapareceu quando comecei a questionar sobre sua renda. Eu me culpei por 2 anos, escreveu Sarah. Achava que era ingênua. Achava que era estúpida. Até ver seu filho se levantar na frente de 200 pessoas e dizer o que eu tive medo de falar para qualquer um. Ela tinha feito uma denúncia no Departamento de Proteção ao Consumidor de Connecticut, criando um rastro de papel que agora incluía o nome de Derek, seu padrão e um histórico documentado de uma conduta financeira em múltiplos relacionamentos. Encaminhei o e-mail para Raquel, que era a advogada responsável pelo caso de fraude da Brooke. Naquela noite, mostrei o e-mail para Ethan. Ele leu à mesa da cozinha, a mesma mesa onde me contou pela primeira vez sobre as mensagens no celular de Derek. Ela disse que eu a ajudei, ele falou baixo. Você ajudou? Eu nem sabia que ela existia. Geralmente funciona assim, você fala a verdade para uma pessoa e ela chega a alguém que você nunca esperava. Ele apoiou o celular na mesa e me olhou com uma expressão metade de criança de 12 anos, metade de alguém muito mais velho. Eu só disse a verdade. Mãe, esse é exatamente o ponto, Ethan. Esse é exatamente o ponto. 3 meses depois do casamento que não aconteceu, eu estava sentada em frente a um fundador de startup em uma cafeteria em West Hartford, assinando um contrato de branding que valia mais do que qualquer projeto individual que eu tinha feito em uma década de freelancing. Ele tinha estado no casamento, na mesa 9. Depois me contou que não se lembrava do bolo, das flores ou do local. O que ele lembrava era da mulher que ficará no púlpito com um relatório de 12 páginas e uma voz firme, desmontando um golpista sem elevar o tom. É esse tipo de clareza que eu quero para minha marca, disse ele. Eu ri a primeira vez que o casamento me fez rir e assinei o contrato. Até dezembro, minha lista de clientes havia crescido em 3, todos indicados naquela noite. Minha renda aumentou 40%, e pela primeira vez a palavra estável se aplicava a mais do que apenas minha teimosia. Ethan estava prosperando. Criou um clube de programação na escola e estava desenvolvendo um aplicativo que mostrava em tempo real a disponibilidade de livros na biblioteca. Um projeto sem sentido comercial, mas que me encheu de orgulho mais do que qualquer coisa que eu já tivesse criado. Brooke e eu nos encontrávamos para jantar toda quinta-feira. Tínhamos cuidado uma da outra como se estivéssemos lidando com algo que quebrou e está sendo colado de volta. Não fingíamos que os últimos 10 anos não tivessem acontecido, nem avançávamos rápido para uma reconciliação falsa. Apenas aparecíamos toda quinta e tentávamos ser honestas. Passei 34 anos acreditando que eu era danificada, o rótulo arranhado, o modelo de desconto, a filha errada na mesa errada. Mas a verdade é que eu era a única pessoa naquela família que não estava à venda. E quando a conta finalmente chegou, eu fui a única capaz de pagá-la. Judith começou terapia em novembro. Sugestão da Brooke, minha condição. Ela não se transformou da noite para o dia, quero deixar isso claro, porque essa não é uma daquelas histórias em que o vilão enxerga a luz, todos se abraçam e os créditos sobem. Judith ainda era Judith. Ainda se preocupava com aparências. Ainda dizia coisas que soavam tortas. Ainda arrumava as velas do aperitivo antes de qualquer visita. Mas pequenas coisas mudaram, discretamente. Ela postou uma foto no Facebook no começo de dezembro, as 2 filhas lado a lado em um jantar de ação de graças que ela realmente me convidou. A legenda dizia, minhas filhas, as 2. 3 palavras, sem graça para qualquer um que rolasse a tela, mas eu as vi, salvei a captura de tela e fiquei com ela por muito tempo. Ela me ligou na semana antes do Ação de Graças, não com uma ordem, mas com uma pergunta: você e o Ethan gostariam de vir para o jantar? Vou fazer sua receita de batata doce, aquela com nozes peca. Ela se lembrou da minha receita. Em 34 anos de ações de graças, nunca tinha feito nada meu. Vamos estar lá, eu disse. E estivemos. O jantar foi constrangedor em alguns momentos.
Judite se corrigiu 2 vezes no meio das frases, velhos hábitos surgindo e sendo contidos antes de aterrissarem. Brooke me lançava olhares através da mesa a cada vez, uma mistura de diversão e alívio. Depois do jantar, eu caminhei pelo corredor em direção ao banheiro e parei. Na prateleira, a mesma que há tanto tempo só exibia fotos da Brooke, havia um retrato escolar do Ethan, bem ao lado da foto de noivado da Brooke que Judite havia silenciosamente substituído por uma foto espontânea da irmã no novo apartamento, sorrindo para uma caneca de café. Minha mãe não se tornou uma pessoa diferente, mas parou de fingir que eu era invisível. E, em alguns dias, isso já basta. Era uma sexta-feira de janeiro. Frio lá fora, calor dentro de casa. Ethan e eu estávamos no sofá, com uma tigela de pipoca de micro-ondas entre nós, assistindo pela metade a um documentário sobre criaturas do fundo do mar que ele tinha escolhido e que eu fingia entender. Mãe, ele disse, olhos ainda na tela, você alguma vez desejou que eu não tivesse ido até o microfone? Eu silenciei a televisão. Todo santo dia, respondi. Ele se virou para me encarar, surpreso. Eu podia vê-lo recalculando. Aquela não era a resposta que ele esperava. Porque você não deveria ter precisado fazer isso, Ethan. Um garoto de 12 anos não deveria ter que proteger a mãe da própria família. Esse nunca foi seu dever. Ele ficou em silêncio por um instante. As criaturas do fundo do mar deslizavam silenciosas na tela. Mas eu tenho orgulho de você, eu disse. Não por ter exposto o Derek. Mas por ter se levantado pelo que era certo. Quando todos os adultos naquela sala escolheram o conforto em vez da verdade, você escolheu a verdade. Ele cutucava a borda da tigela de pipoca. Eu não fiz por causa da verdade, mãe. Então por quê? Eu olhei para ele como às vezes ele fazia comigo, direto, sem piscar, aquela gravidade de 12 anos que surpreende quem espera apenas uma criança. Porque ninguém tem o direito de falar sobre você assim. Nunca. Eu o abracei. Ele deixou que eu segurasse por 10 segundos completos antes de se soltar, o que para um menino de 12 anos equivalia a uma ovação de pé. Ficamos ali em silêncio. As luzes de Natal que ele havia pendurado na estante no último dezembro brilhavam âmbar contra a parede. Minhas obras de arte, as que eu tinha criado e das quais me orgulhava, estavam emolduradas e expostas. 2 canecas de chocolate quente esfriavam sobre a mesa de centro. Nada naquele apartamento era luxo, mas tudo ali era nosso. Cada metro quadrado, cada escolha, cada abajur, cada caneca, cada verdade. Se você chegou até aqui, se realmente esteve ouvindo, talvez se veja em algum ponto desta história. Talvez você seja a pessoa que se senta na mesa 12, cuja família faz você se sentir como um rótulo arranhado, a pessoa que ouviu repetidas vezes daqueles que deveriam te amar mais que não é suficiente, não é bonito o bastante, não é bem-sucedido o bastante, não é casado o bastante, não é o bastante. Quero que você escute isto: seu valor não é determinado pela pessoa ao seu lado ou pela pessoa que não está. Não é medido por um cargo, um anel ou um CEP. E as pessoas mais barulhentas na sala, aquelas que riem mais alto, que apontam os dedos mais rápido, que classificam todo mundo numa escala que inventaram, quase nunca são as que realmente importam. Às vezes, a pessoa que te vê com mais clareza é a menor na sala. Às vezes, é um menino de 12 anos, de terno da Macy's, com o celular cheio de prints e um coração carregado de algo que a maioria dos adultos já esqueceu o nome. Eles me chamaram de mãe solteira patética. Minha mãe me chamou de modelo com um rótulo arranhado. 200 pessoas riram, e meu filho atravessou todas elas para dizer o que precisava ser dito. Meu nome é Fiona Henderson. Tenho 34 anos. Sou designer gráfica, mãe, e a pessoa mais orgulhosa que já se sentou na mesa 12. Mesa 12, a mesa para quem eles preferiam que não tivesse vindo. Mas, no fim, tinha a melhor vista da casa. Essa é a minha história. E se ela tocou você de algum jeito, eu adoraria que compartilhasse com alguém que precisa ouvir isso. Agora, eu tenho uma pergunta: como você chamaria este capítulo da minha vida? Digite A, o casamento que nunca aconteceu, B, mesa 12 ou C, o rótulo arranhado. Deixe sua resposta nos comentários. E se você quiser mais histórias como essa, confira a descrição abaixo. Eu coloquei alguns links que acho que você vai adorar. Obrigada por estar aqui. Obrigada por ouvir e lembre-se,
Seu rótulo não te define, suas escolhas sim.